Bem-vindo ao canal SP Clube Amado. Rapaziada, vamos ver aqui a análise aqui do Arnaldo, né? Arnaldo vai fazer uma análise aqui rápida sobre o James Rodrigues na Libertadores, né? A importância de ter um jogador como o James Rodrigues na Libertadores. Eles tiveram aí uma live com o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho está muito empolgado, né? Com a permanência do James Rodrigues, e ele vai explicar mais ou menos aqui como esse jogador tem que ser aproveitado, principalmente na Libertadores. E não esqueça aí de seguir, compartilhar e deixar seus comentários aí sobre essa situação aí do James Rodrigues. Vamos para o vídeo. Só sobre a questão do Rames que você falou. Rames, acho que tem tudo a ver com Libertadores, sabe por quê, Tironi? Além do tipo da competição, é a data FIFA, então a data FIFA Libertadores não conflita com a seleção. Então é o momento que ele vai estar sempre disponível. Segunda coisa, de fato, como o Muricy falou, ele tem muito boa, digamos, rodagem em tipos de jogos desse tipo, dessa característica. Mas ele até pelo São Paulo e depois pela seleção, ele não sente altitude. Isso é interessante. Então ele jogou em Quito pela seleção da Colômbia, jogou em Quito pelo São Paulo e ele foi bem. Então, até fisicamente é uma vantagem. Então ele tem que jogar esse tipo de jogo, não é contra o Novo Horizontino e Novo Horizonte, com toda a circunstância. Então, assim, o Rames acabou... Porque a live com o Muricy, ela poderia ser só sobre o Carpini, sem ter nada a ver com o Rames. E foi por isso que eu marquei a live com o Muricy, porque essas questões do Carpini já estavam colocadas, já estavam postas, como diz o Massinho. Nesses 3 jogos, o São Paulo não ganhou. A partir do momento em que ele decide colocar o time titular, por iniciativa dele, em Campinas. A partir do momento que ele decide não fazer 5 trocas. A partir do momento que ele escala o time no 4-2-4. A partir do momento que ele não ganha mais. Ganha mais 3 jogos. Só, não estou aliviando. Agora, pro Carpini, o pós-Palmeiras talvez não fosse para ir no boleiragem. Fosse para... Pro boleiragem, ele comprou a briga, mas eu escalo desse jeito. Então ele vai ter que escalar daquele jeito, ele botou no... Não precisa nem o falar, ele botou no campo. Ele vai ter que escalar daquele jeito. Segunda coisa, ele vai ter que, de alguma forma, dar uns passos atrás para entender onde ele está pisando. Senão ele cai, senão ele afunda, né? Porque não é, de novo, o Água Santa, com todo o respeito, ou o Juventude. É um time que acabou de sair da fila, que acabou de não sei o que lá, que vai disputar a Libertadores não sei de quanto tempo, que tem um monte de notícia boa, e ele é o comandante desse time. Então, a dica que você está falando, de se aproximar do município, me parece óbvia. É a única tábua de salvação dele, porque compartilhando as decisões, aí quando o Luciano ficar de fora, é o Muricy que vai ter que falar com o Luciano. Aí tudo bem, é a função do Muricy. O súmula... como o Muricy falou, o Muricy não entra, foi a pergunta que você falou, a vestiário. Ele não entra em vestiário antes do jogo e nem participa da palestra do jogo. Agora, ele quer discutir tudo, até a hora da palestra e depois do jogo. E tá certo, é o cargo dele, é a função dele. Tá certo. E mais, o Carpini não estaria no São Paulo hoje, não seria contratado pelo São Paulo se não fosse para fazer esse movimento. Qualquer outro treinador não teria essa intersecção. O voto do Muricy para a contratação do Carpini foi decisivo. Então o Carpini tem que entender o seguinte, ele só está lá por causa do Muricy. Na prática é isso, certo? E quando ele fala a frase, e ele tentou fazer o afago na entrada, qual foi a frase de apresentação em relação a Muricy e Tele? Eu quero que o Muricy seja o que o Tele foi para o Muricy. Tem uma grande diferença. Quem ensinava a súmula era o Tele. Garoto, vem cá, você vai ouvir o técnico, quem mandava era o Tele. Tem uma grande diferença nessa coisa. Agora, a única possibilidade do Carpini dar certo no São Paulo é ele compartilhar as ideias com o Muricy. Senão ele está fora. Porque assim foi contratado. Se ele não entender... Acho que agora a live... Os louros... E outra coisa, o Carpini não tem condição técnica ainda na carreira de decidir solo no São Paulo Futebol Clube, o clube do tamanho do São Paulo. E está provado nos últimos jogos. Sabe outra coisa que a live mostrou? O Muricy, a impressão... O Muricy, agora ele está exercendo o cargo que ele sempre quis exercer, inclusive na escolha do treinador.
O Muricy foi lá pegar os números do Caleri e do Arboleda contra o Bragantino. Ele falou, o centroavante não pode correr 180 quilômetros, nem zagueiro. Tem alguma coisa... A impressão do o time está espaçado, Então 4-2-4 não vai rolar. Porque meu centroavante está correndo 500 quilômetros e o zagueiro 500. Então assim, o treinador pega o número e olha aqui, esse time não dá, meu velho. O treinador tem que discutir. O Carpini é um treinador em aprendizado. Ele não teria condição só pelo Água Santa e Juventude de ser técnico do São Paulo. Simples assim. Ele tem que entender isso. E acho que, automaticamente, o que dá a impressão depois dessa entrevista é que depois o título da Copa do Brasil, não, que não foi ele, da Supercopa, ele, eu estou aqui dominando. Não está dominando. Tem uma hora que eu fui perguntar, vocês conversam bastante, o Muricy, você conversa bastante com... O Carpini vai muito até você? Ele falou, abre aspas, literalmente. No início ele ia mais. No início ele ia mais. Tudo bem. Eu acho que, assim, ele está precisando mais e agora? Porque os jogadores estão machucados, o time do Dorival se desfez e ele vai ter o Ramos de volta. Agora ele precisa lá.